Vamos lá, pessoal, começando aqui 10-1, né? Se inscreva aí, youtube.com/craqueneto10. O Carille, primeiro, muito obrigado de você dar o seu tempo, né? Eu queria até que você falasse aonde você está, que horas são aí, o seu time. Ô Neto, muito obrigado pela oportunidade, né? Te acompanho já há muito tempo, desde 90, né, que eu saí de Sertãozinho para assistir a final, enfim. Eu estou em São Paulo, cheguei tem 40 dias, o futebol lá também está parado e estou aqui esperando o rei lá autorizar para que a gente possa voltar aos trabalhos lá na Arábia Saudita. Ah, que bom que você está com a família lá em Sertãozinho, papai, mamãe, tá tudo bem, Carille, tudo tranquilo? Tudo certo, Neto. Meu pai fez aniversário, fez 70 anos no dia 12, né, de maio, passei com ele, depois no final do mês fiquei mais uma semana com eles, lá com os meus amigos. Na verdade, Neto, o interior passa a ser mais fácil, né? Você não tem metrô, não tem esses tumultos, caso lá de Sertãozinho, então a coisa tá muito mais controlada, assim. Ribeirão Preto tá com um pouquinho de risco, mas Sertãozinho, que é do lado ali, a gente percebe que tá bem tranquilo. Eu sempre disse isso como comentarista e da forma que eu vejo, e eu sempre vi o Corinthians jogar. Você tem o estilo do futebol italiano. Você aprendeu ou aos poucos você foi desenvolvendo isso? Ou você estudou para ter realmente essa visão do futebol italiano? Diga-se de passagem, você tem 3 títulos paulistas e um brasileiro. 4 títulos em 3 anos de carreira, que é uma coisa assim impressionante para qualquer profissional. Ô Neto, essa questão aí da ideia italiana, eu trabalhei 2 anos e meio com o Mano, que vem com essa linha, depois 5 anos com o Tite, e quando eu assumo ali, eu não podia mudar, né? Eu não podia ser o professor Pardal naquele momento, simplesmente eu dei continuidade naquilo que deu muito resultado dentro do Corinthians. O torcedor corintiano pode esperar uma equipe muito organizada e com bastante entrega dentro de campo. Toda a entrega prometida pelo técnico se reflete nos resultados. Foram 8 anos como auxiliar, participando de 8 títulos, né? E títulos de expressão, 2 brasileiros, Libertadores, Mundial, enfim. Então, quando eu assumo, eu só trouxe aquele DNA do Corinthians, só dei continuidade a esse DNA do Corinthians. Para você ver, Neto, hoje eu jogo com uma linha definida lá na Arábia também, com uma linha de 4, porém um 4-1-3-2, parecido com o River. Então, é claro que eu aprendi muitas coisas, várias formas de jogar, mas o que eu entendi e que eu entendia que nesse período de Corinthians aí deu muito resultado. Não seria eu, um auxiliar e que estava tendo essa oportunidade, que iria mudar uma situação que eu vi que deu tanto resultado em 8 anos como auxiliar, entendeu? Simplesmente dei continuidade. E hoje estou jogando de uma escola muito parecida assim com alguns times da Argentina, principalmente o River, pelas características dos jogadores que eu tenho. Quando você fala uma linha de 4, que você é o lateral direito, é o zagueiro do lado direito, o zagueiro do lado direito e o lateral esquerdo. E quando você fala um só, esse volante tem que ter muita condição de passe, né? Porque se você não tiver esse passe desse volante e também saber fazer a cobertura, ele arrebenta com o seu esquema, né? Esse jogador, o Neto, a gente costuma dizer que ele tem que ter muita leitura, não só para jogar, como para marcar, porque é um cara que não pode ficar correndo atrás de ninguém. Você acha que nós, do futebol brasileiro, a gente precisa ter um entendimento desse tipo de jogo, desse tipo de jogadores, desse tipo de entendimento dos jogadores de hoje? Porque eu vejo tanta falta técnica assim, de fundamentos dos jogadores, que você como auxiliar, você ficou 8 anos, eu tenho certeza que você conseguiu fazer com que muitos jogadores pudessem ter crescido no aspecto de fundamento, que é o passe, posicionamento, cobertura. Você não acha que os jogadores de hoje precisavam ter mais um entendimento, e os treinadores também, dos fundamentos que são básicos e que às vezes eu acho que falta muito para nós? Pô, Neto, que pergunta legal, cara. Nós viemos de uma geração, você é um pouco mais velho do que eu, onde se trabalhava muito fundamento, né? Tinha a terça e a quinta-feira que ficava trabalhando ali pé direito, pé esquerdo, gesto de cabeceio, tudo mais. E o que mais me incomoda nesse meu tempo no profissional, desde 2007 no Barueri, depois de 2009 no Corinthians, que muitos jogadores da base sobem
não tendo controle nenhum do pé não dominante. O cara é canhoto, uma dificuldade para fazer o passe com o pé simples. Um problema muito sério dos técnicos hoje é achar que fazendo uma vez já está resolvido. E futebol é repetição, que nem basquete, vai para sexta, que nem você cobrando falta. Quanto você treinou para chegar e tá pronto? Você já tinha facilidade de bater na bola, enquanto você treinou para chegar na hora do jogo e tá pronto para aquele momento. Então a gente tem um exemplo principal que é o Felipe, zagueiro hoje que está no Atlético de Madrid, vai para o Mogi Guaçu, depois Bragantino, chega no Corinthians totalmente cru, né? Sem base nenhuma, né? Sem base nenhuma, sem treino técnico. Então foi um trabalho do Felipe, assim, a gente via muito potencial nele de salto, de velocidade e tudo mais. A torcida do Corinthians, muita gente querendo ele fora pelos erros que ele teve. Quando chegou em 15, o Corinthians contratou o Dracena para ser titular e o Felipe não deu espaço. Hoje está sendo um dos melhores zagueiros da Europa, né? Então a gente vê os jogadores com uma leitura tática até boa, só que essas questões técnicas, que é o principal, que é o básico de um bom domínio, de um bom passe, muitas vezes tem dificuldade. Pô, às vezes eu cobrava escanteio, que eu botava escanteio no primeiro, porque eu sabia que o cara ficava um cara no poste e um aberto, certo? Falou, ó, você tem que ir entre no meio dos dois. Se você conseguir fazer, você só dá um toquinho que você faz o gol. E a gente treinava isso exaustivamente, né, para fazer um gol no jogo, hein? Né? E hoje eu não vejo muito isso. Qual que é o seu entendimento dos treinadores, do Klopp, do Guardiola? E por que a gente tá nessa carência nossa? E que isso é uma opinião pessoal minha. Hoje no Brasil, a gente voltou o Luxemburgo, que o Palmeiras deu uma oportunidade. O Filipão meio que colocaram ele de stand-by, né, do Palmeiras. Aí você tem o Renato Gaúcho, que está muito bem. Né? O que você enxerga desses treinadores, desses dois que eu te falei, e daqueles que estão aqui surgindo, e de você, que hoje já é uma realidade? Pô, todos esses profissionais aí é uma referência para nós, né? Vou citar mais um só que é a minha maior referência, por tudo que eu li. Não, de um estrangeiro, que é o Ancelotti. O Ancelotti, eu olho muito sabendo que é uma realidade totalmente diferente, né, Neto? Falar do Guardiola, excelente técnico, acho que é referência para todo mundo, mas sempre trabalhando em grandes potências e ele podendo desenvolver o trabalho dele. Né, a gente pega aqui o Corinthians de 2017 e 2018, em 6 meses perdeu 7 jogadores, e não é fácil para você... Que é diferente, viu, Carille, que é diferente deles, né, que eles mantêm 2 anos jogando com o mesmo padrão, com o mesmo jogador, né? Eles terminam uma temporada campeão e contratam mais 2, 3 feras para se juntar aqui, né? Então, temos bons técnicos sim no Brasil, só que a gente tem essa dificuldade, né? O São Paulo chegou no Atlético Mineiro já exigindo contratações e o clube vai fazer algo que muitas vezes o técnico brasileiro não consegue, mas por ser o São Paulo e por ser um estrangeiro, consegue mexer a cabeça do diretor, do presidente, para que fortalece. E aí passa a ser diferente, porque trabalhos bons existem, mas só que você precisa de matéria também, né, Neto? Você precisa de qualidade, precisa dos caras, principalmente em time grande, time de ponta, que resolvam, que sejam decisivos na hora que tem que ser decisivo. E aí tem um preço, né? E muitas vezes os clubes não têm esse dinheiro para pagar e fazer com que o teu time fique bem forte. Eu só queria te fazer uma pergunta para terminar a nossa entrevista aqui no canal. Você quer ficar mais quanto tempo e você está vislumbrando o quê? Europa, voltar para o Brasil, não agora, mas mais para frente. Qual que é a sua visão de carreira, de planejamento de carreira mesmo? Eu tenho contrato com o Ittihad até junho de 21, mas já está tendo um movimento lá do presidente da diretoria para que eu fique até 23. A questão da Europa, os nossos cursos ainda não são aceitos, é um objetivo, é um sonho que eu tenho, mas infelizmente ainda não. Eu sei que a Conmebol, junto com a CBF, está brigando muito por isso, mas ainda a gente não pode, a não ser que você treine a seleção, caso de Mano, de Tite, de Luxemburgo, de Felipão, aí sim pode, tem algumas regras aí. Então, a princípio, quero dar uma rodada, quero crescer, quero colocar em prática outras formas de jogar, que nem está acontecendo agora do Ittihad, sem inventar, sem fazer nada demais, dentro das características dos jogadores que eu tenho, fazer um grande trabalho no Japão,
né? Eu não sei porquê, não sei se isso vai acontecer e não sei em que momento da minha carreira, mas é um objetivo que eu tenho. E quem sabe, sim, um dia dirigir uma seleção numa Copa, nem que seja uma seleção do mundo árabe, da Árabe, mas eu acho que é o ápice de qualquer profissional. Obrigado, Carille, por você ter participado. Fico muito grato, que você fique tranquilo aí, quando você voltar, que você consiga os seus objetivos lá. Obrigado aí. Obrigado, Neto. Muito bom falar com você. Que gostoso foi essa gravação aí. Que Deus abençoe todos vocês. Valeu. Amém. Tchau, tchau. Fica com Deus.